Crimes reais flagrados pelo Google Maps. 2023, um carro do Google Street View, o recurso do Google Maps que permite explorar locais virtualmente através de imagens panorâmicas, acabou flagrando o pós-crime de um assassinato na pacata cidade espanhola de Tarhueco, na província de Soria. Nas imagens, um homem foi registrado colocando um saco branco volumoso e parcialmente encoberto no porta-malas de seu carro. À primeira vista, nada anormal. Poderia estar transportando qualquer tipo de coisa inocente, como... Não. Você consegue dar conta se é um corpo ou não, mano? Você consegue dar conta se é corpo, mano? Se é o urso, mano? Você consegue dar conta? Muito melhor que qualquer carro de luxo. Pera só. compras, roupas, itens para descarte, lixo, entulho. Mas a forma do saco Isso é corpo, mano. e a maneira como estava sendo acomodado chamava a atenção. Para alguns, estranhamente, Alimentos! Eu nunca vi alimento assim nesse o tamanho. mano. formato lembrava Você quer o batata? contorno de um corpo humano. E pior, o saco branco parecia sujo, manchado, talvez até de sangue. Tragicamente, as investigações concluíram que era exatamente disso que se tratava. Dentro do saco estavam os restos mortais de Jorge Luiz Pérez, um homem cubano de 32 anos que havia chegado à Espanha no início do ano What the fuck? RIP. e desaparecido misteriosamente em novembro de 2023. Na época do desaparecimento, Jorge havia enviado uma mensagem à família, dizendo que deixaria a província de Soria com uma nova mulher e que não usaria mais aquele celular. Achando a mensagem suspeita demais, um de seus primos resolveu comunicar o evento às autoridades espanholas e registrou formalmente o desaparecimento. No entanto, nenhuma pista surgiu. Não havia testemunhas, imagens de câmeras de segurança, nem qualquer indício que pudesse apontar para... Bro, será que a mulher, tipo, será que a namorada dele, tipo, tava casada e o homem dela, mano, é que matou ele? Ou se calhar é o pai dela, mano, que ele matou, bro. Ou ciúme, alguma coisa, mano. Mano, procuram mano, essa mulher, mano. Procuram ela, procuram. onde ele poderia ter ido. Assim, o caso ficou parado por um Gold. ano. Até que em novembro de 2024, um dos investigadores do caso, por pura coincidência, analisando a localidade no Google Street View, notou algo incomum. Nos registros, feitos no mesmo período em que Jorge desapareceu, o mesmo homem aparece empurrando um carrinho de mão com o mesmo saco branco e Bro, depois aí na Europa, essas cidades, bro, é tipo, essas áreas assim, mano, mais antigas, essas áreas onde tem edifícios antigos, são bué vazias, mano. Tipo, você não consegue ver ninguém aí fica bué vazio. Aí fica bué vazio, mano. em direção ao carro estacionado. A sequência de capturas se tornou, assim, uma peça fundamental para solucionar esse mistério. Ao buscar pela placa do veículo, a polícia rastreou o proprietário. Manuel Isla Galhardo, de 48 anos, funcionário público na cidade vizinha. Ele não tinha histórico criminal e era visto como alguém discreto, o que dificultou a prisão imediata. Mas após grampear o telefone do suspeito e vigiá-lo por semanas, os investigadores descobriram a ligação que faltava. Manuel mantinha um relacionamento secreto com a atual esposa de Jorge. Eu te falei o quê? Eu te falei o quê, Gabe? Eu te falei o quê, mano? Eu te falei o quê? Eu te falei o quê, mano? Eu te falei o quê, mano? É mulher. É mulher. Mulher. Manuel mantinha um relacionamento secreto com a atual esposa de Jorge, uma mulher cubana que havia desembarcado na Espanha alguns meses antes dele.
Logo ficou claro o que havia acontecido. Manuel e a mulher haviam sequestrado e assassinado Jorge por ciúmes, num triângulo amoroso que terminou em tragédia. Bro, triângulo amoroso é fudido, mano. Provavelmente jamais teriam sido descobertos. Sabe, mano? É por isso que você nunca pode se envolver com mulher casada, mano. Mulher casada, mano. Vai trabalhar no FBI, bro. Eles não me querem lá, mano. Eu sou angolano. A cidade de Tarrueco possui pouco mais de 100 moradores, motivo pelo qual, apesar de estar em plena luz do dia, não havia mais ninguém na rua naquele momento. Além disso, naquele dia especificamente, o carro do Google passava pela cidade pela primeira vez em 15 anos. Em 11 de novembro de 2024, o casal de suspeitos foi preso depois que os investigadores encontraram outras evidências em suas casas que os relacionavam diretamente ao crime. Pouco depois, a polícia localizou partes desmembradas do corpo de Jorge em um cemitério em Andaluz, a cerca de 15 minutos dali, encerrando um caso que jamais teria sido solucionado sem a força do acaso. Oi, tudo bem? Eu sou o Rafa, a voz por trás do Arquivo Obscuro. 46 anos. Registro de desaparecimento. Casada não. Pode mais viúva aí sim. Não, bro. Ela era casada com o cara que matou ele. Acho eu, né, mano? Acho eu. De Priscilla Bruton, uma americana de 46 anos, ex-Miss e mãe solteira, que tinha se mudado com a filha pequena para a Austrália em 2013. Nos primeiros anos, Mano, até na Austrália tem morte. Mano, a Austrália é um país que eu nunca ouvi nada sobre eles. Eu só sei que tem lá canguru e koala, mano. Canguru, koala e aranha, mano. Eu não sabia que lá tem mortes, mano. Vou te falar, bro. A Austrália é um país muito calmo, mano. Mano, você não consegue ouvir nada deles, mano. São bem calmos. a vida parecia estável. Até que em 2018, Priscilla sumiu completamente das redes sociais e cortou todo tipo de contato com sua. Lá não tem muito de animal perigoso, já tem. Mano, o dia, game, por favor, mano, o dia que eu desaparecer da rede social, mano, por favor, mano, me pesquisam só, mano, me procuram, mano. Se eu não tô fazendo live, mano, me procuram, se calhar me mataram, mano. Sua família e amigos nos Estados Unidos. Preocupados, após meses de silêncio, alguns amigos acionaram a polícia. Ela tinha sido vista pela última vez na casa do namorado, Mark Watton, que ela havia conhecido em uma aula de zumba no ano anterior. GG. Ao ser questionado pelas autoridades policiais, Mark alegou que, na verdade, eles haviam terminado meses antes e sugeriu que Priscilla estava sumida de propósito para evitar uma possível deportação, já que o visto dela estaria vencido. Só que essa Tem que ser profissional, mano. Você tem que ter uma relação com uma cliente, bro, profissionalismo. história não convenceu. O carro de Priscilla foi encontrado a 18 quilômetros da casa de Mark. Sem novas pistas, os investigadores começaram a tratar o caso como um homicídio e logo a verdade veio à tona. Priscilla estava morta e tinha sido enterrada no quintal da casa de Mark. Em 8 de junho de 2019, cães farejadores indicaram o ponto exato no quintal, bem próximo à entrada da casa. Ali, eles encontraram restos humanos incompletos. Posteriormente, a investigação constatou que Mark descobriu que o local seria escavado. Desesperado, contratou uma equipe de obras para escavar o local primeiro e depois transportou os restos mortais da namorada para outro lugar, utilizando um pequeno trailer. O que ele não sabia, porém, é que o crime já havia sido registrado há muito. Bro, mano, o assassino, o cara já sabia que a polícia iria ir para a casa dele pesquisar sobre a morte dela, iria ver o terreno, mano. E ele chamou uma equipe particular, bro, para desenterrar, mano, ou para tratar do solo dele. E ele pegou o resto dela, mano, e levou ainda, mano. Tipo, mano, a pergunta que eu faço, bro. Que motivo é que você leva, mano, a matar-se uma pessoa, bro?
Tipo, mano, qual é o motivo, bro? Qual é o motivo, mano, que você. Bro, você me diz não. Epá, não lhe julgo. Bro, você, mano, ela é mãe. Mãe solteira, bro. Cadê a filha dela? Mãe solteira, mano. Sim, bro, isso é lição, né, mano? Muito tempo antes mesmo da investigação começar. Em agosto de Às 2018, vezes o cara o é só carro do mau. Google Street View fazia o mapeamento da região, quando capturou imagens do quintal de Mark com o solo recém-mexido e o mesmo trailer estacionado na frente da casa, exatamente onde o corpo de Priscila tinha sido enterrado. Somadas aos depoimentos de vizinhos que o viram cavando durante a madrugada, as fotos tornaram impossível sua defesa. Finalmente, Mark foi preso em 13 de junho de 2019 e atualmente aguarda seu julgamento em prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Pera. Tipo, eu não sou muito bom, mano. Tipo, não sei muito bem qual é a diferença, mano. Mas eu sei que domiciliar, mano, não tem o mesmo peso que prisão perpétua, né? Em 2018, o E a Google filha, atualizou então? o Street View de Ecatepec de Morelos, um município na região metropolitana da Cidade do México. Entre as novas imagens, havia um terreno baldio, tomado pelo mato e com alguns sacos de lixo espalhados. À primeira vista, nada de especial. Um terreno como outro qualquer, em que a população costumava descartar irregularmente alguns itens. Mas, surpreendentemente, aquelas sacolas escondiam um horror inimaginável. A verdade veio à tona quando a polícia local Bro, esses locais, mano, esses locais que tem. Bro, esses locais que tem muito lixo, mano. Vocês escondem coisa aí, mano. investigava uma série de desaparecimentos na região e notou algumas semelhanças entre os casos. Todas as vítimas eram mulheres jovens que haviam sido contratadas por uma outra mulher chamada Patrícia Martinez, de 28 anos, logo antes de subir. Bro, mano, essa moça tem 28 anos. Come on, mano. Bro, tipo, mano, vocês estão me falando que eu tenho a mesma idade que essa senhora. Mano, vocês falaram que eu tenho um cara de, 18, de 28 anos, mano. Vocês estão falando que eu tenho a cara dela, mano. Sério, bro? Então, mano, sumirem só tem 40 no completamente. mínimo. Patrícia morava a poucos metros dali com seu marido, Juan Carlos Hernandes, de 33 anos, e seus 4 filhos. 33 anos, olha a cara dele, tipo velho. O casal, assim como grande parte da população, vivia uma vida humilde, vendendo roupas, comida, acessórios e basicamente tudo o que podiam na porta da casa onde moravam. Mas as autoridades começaram a suspeitar de algumas movimentações e passaram a vigiá-los discretamente. No dia 4 de outubro de 2018, os investigadores avistaram o casal saindo com um carrinho de bebê. Eles suspeitavam que no carrinho estivesse a filha de apenas 2 meses de vida de uma das mulheres desaparecidas naquele período. Ao abordá-los, os policiais descobriram o inimaginável. Dentro do carrinho, ao invés de um bebê, os agentes se depararam com os restos mortais desmembrados de uma mulher. Motivo, mano, porque tem filhos. Esses dois, a mulher e o homem, têm 3 filhos. Tem 3 filhos, tem criança em casa, bro, e fazem essas, bro, eu não sei mais, tipo, bro, mano, eu tô a ver crianças,
a matarem, mano, crianças, mulheres, casais, tipo, velhos, mano, jovem, mano, não tem categoria, mano, todo mundo é suspeito no mundo, bro, porra. Cheio. O casal planejava descartar o corpo e as demais evidências daquele crime terrível justamente no terreno baldio das fotos do Street View. Ao revistar a casa, a polícia descobriu diversos corpos humanos mutilados, armazenados em sacos plásticos, geladeiras, armários e blocos de cimento. As sacolas, o tipo e a marca do cimento coincidiam com as do terreno baldio, o mesmo retratado nas imagens do Google. Logo após serem presos em flagrante, Juan acabou confessando tudo. Desde 2018, ele e Patrícia haviam assassinado pelo menos 28 mulheres, incluindo uma menina de 13 anos que morava na casa ao lado. Eles atraíam as vítimas com promessas. Bro, filha da puta, mano, bro, espero que vocês vão numa cadeia em que alguém faça a vossa vida de inferno, tipo, lá vocês sofram, tipo, que lá vocês naquela cadeia, mano, vocês se sintam tão mal que vão querer tirar a vossa vida, mano, mas não vão conseguir. De trabalho ou roupas e outros itens gratuitos e depois cometiam crimes indescritíveis, descartando os corpos em sacolas plásticas ou de cimento. Como se não bastasse, Patrícia chegou a admitir que cozinhava algumas partes das vítimas e as utilizava como alimento para si e também para seus cães. Em seu depoimento, Juan, sem demonstrar qualquer tipo de remorso, declarou ódio às mulheres e disse que faria tudo de novo se tivesse uma nova chance. Bro, mano, se uma pessoa... Perritos coman carne de estas mujeres, a que ellas sigan respirando. Prefiro que os meus cachorros comam carne dessas mulheres do que deixá-las continuarem respirando o mesmo oxigênio que eu respiro. Nigga! Bro. Por que você não mata a tua mulher? Mata a tua mulher! Y oxígeno. Aquí en la tierra, vas a ir llegando todo el año que yo puedo. Uma pessoa que está falando isso aqui, não sei, mas vocês vão colocar na cadeia. Y divirtiéndome de ese daño. A boa notícia é que a criança desaparecida foi resgatada viva e bem. Ela havia sido vendida a um casal por 15 mil pesos, ou cerca de 4.500 reais. Os compradores foram localizados e detidos. Por fim, Juan e Patrícia foram condenados a quase 350 anos de prisão, onde permanecem até os dias de hoje. Mano, eles têm filhos. Eles têm filhos. Bro, como é que você vai explicar aos teus filhos que a tua mãe e o teu pai foram presos porque eles decapitavam pessoas, mano, mulheres? Se você abrir o Google Street View na pequena cidade de Barron, no Wisconsin, verá uma das casas cercada por fitas de isolamento e carros de polícia. Foi ali que, em 16 de outubro de 2018, as câmeras do Google flagraram o pós-crime de um dos atentados mais brutais da história recente do estado. Naquela madrugada, Jake Thomas Patterson, de 21 anos, bateu a porta da família Claus por volta da meia-noite, afirmando ser um policial fazendo uma ronda de rotina. Bro, eu não vou abrir minha porta, mano, nem que seja o presidente, mano, espera chegar de dia, assim, ó. Desconfiado, James Claus veio até a porta e pediu para ver o distintivo do suposto policial, antes de liberar a entrada da residência. Em
Num acesso de raiva, Jake sacou a espingarda que trazia consigo e atirou através da porta, matando James imediatamente. Em seguida, ele atirou na fechadura e entrou na casa. Enquanto isso, Denise Kloss se trancou no banheiro com a filha do casal, Jamie, de apenas 13 anos, e ligou para a polícia. Uma das chamadas mais desesperadoras já registradas no condado. Bro, mano, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso, eu não quero ver essa merda, eu não quero ver isso. O Jake arrombou a porta do banheiro e atirou em Denise. Quando os policiais finalmente chegaram, o casal estava morto e Jamie havia desaparecido. Curiosamente, um dos policiais acabou passando pelo carro de Jake naquela noite, quando ele estava fugindo da cena do crime acompanhado da garota. Posteriormente, a investigação revelou que Jake desenvolveu uma obsessão doentia por Jamie desde que a viu descendo do ônibus escolar pela primeira vez. Bro, weird ass nigga. Like, this weird ass nigga. Weird. Estranho, mano. Isso foi nos Estados Unidos, mano. Ela tem 13 anos. E você ficou obcecado. Você tem 21 anos. É por isso que eu digo, mano. Você às vezes tem que ter calma com você, brincadeira, bro. 21 anos. Ela tem 13. Bro. Tá vendo? Esses manos que fazem essas merdas, tipo, tem que eles colocar numa cadeia. Tipo, não podem colocar numa cadeia normal. Não podem colocar numa cadeia. Tem que colocar numa cadeia no tempo exatamente doente, tipo ele. Para ele ver que ele não é o mais doente do mundo. Ele vai falar, esses também são assim doentes. Esses são piores que eu. Ele tem que sofrer, mano. Cadeia não pode ser um lugar, mano, para você. Cadeia não pode ser um lugar para você ficar repreendido, não. Tem que sofrer. É para sofrer, mano. Não pode ser um lugar que você vai ficar bem, mano. Não pode. Epá, dependendo do crime. Depende do crime, mano. Crimes assim graves, morte. Mano, não pode ser, bro. Não pode ser um lugar normal, mano. Pode ser um lugar normal, mano. Sequestrá-la teria sido sua maior motivação naquela noite. Ele a levou para uma cabana isolada a cerca de 130 quilômetros dali e a manteve trancada em um dos cômodos. Durante 88 dias. Tipo, bro, você tem 21 anos, mano. Tipo, não tens trabalho. Não vai fazer live, mano. Tipo, não tens nenhum foco na vida. A tua vida tá tão aborrecida que você chegou ao ponto de raptar uma criança e matar os pais dela. Tá assim tão aborrecido, mano. Tipo, não tens PlayStation, mano. Porra. Ela foi mantida presa em um quarto, enquanto a polícia e o FBI conduziam buscas nacionais e ofereciam recompensas financeiras que, infelizmente, não levaram a nenhuma pista sólida. Mas então, em 10 de janeiro de 2019, o improvável aconteceu. Uma moradora local fez a tão esperada chamada para o 190. Douglas County 911. Hi, I have a young lady at my house right now, and she says her name is Jamie Kloss. Did she come up upon your cabin? I was walking my dog, and we were almost home, and she was walking towards me, crying, saying, "You gotta help me, you gotta help me." Jamie havia analisado minuciosamente a rotina de seu sequestrador por semanas, planejando cada movimento, observando quando ele saía e quanto tempo ficava fora, aguardando pacientemente pela oportunidade ideal. Até que conseguiu escapar. Ao ser resgatada, Jamie forneceu à polícia todas as informações necessárias para que Jake fosse
Bro, 21 anos. Eu só quero dele, mano. Tipo, tá vendo uma bufa, tá vendo uma chapa. E tá vendo, mano, a mota na cara dele assim, tá vendo? Porra, mano. Mano, se fosse polícia, Foi bro. encontrado e Porra. preso apenas algumas horas depois. Se fosse Em polícia, maio mano. de 2019, Bro. ele foi Mano, vê se assim, bro, assim se eu me colocar numa prisão normal mesmo. julgado e se declarou culpado de Como é que um filho da puta desse, mano, vai querer apoiar? Mano, eu odeio os advogados, mano. Mano, advogado é um ser humano muito perigoso, bro. Advogado é um ser humano muito perigoso, mano. Mano, é por isso que eu nunca vou me envolver com uma advogada de advogado, mano. Não quero ter nenhum amigo advogado, mano. É perigoso, mano. Porque esses caras são capazes de apoiar uma pessoa que cometeu um crime por causa de dinheiro, mano. Nunca, mano. Nunca, mano. Há limites. todas as acusações perante o tribunal. Jake então foi condenado a 2 prisões perpétuas, sem o direito de liberdade condicional, além de 40 anos adicionais. Mas é o trabalho deles. Gabe, é o trabalho deles, né, mano? Ok, bro. Você é advogado, mano. É advogado. E o teu cliente matou uma família toda, mano. Crianças, mulheres, o homem. Matou, mano. E não tem nenhum dó. Não tem nenhum remorso. Você, como advogado, bro, você vai apoiar ele. Tipo, você não vai com todo o teu direito, mano. Você com toda a tua roupa, mano, a tua gravata, você não vai comer bem. Vais comer bem. Há limites, mano. Há limites de a busca de dinheiro, bro. Há limites, mano. Tô te falar isso, bro. Nem todo dinheiro é bom dinheiro, mano. Acredita, mano. Nem todo dinheiro é bom dinheiro, mano. pelo sequestro de Jane. As imagens da casa da família Kloss permanecem até hoje registradas no Street View, como um lembrete silencioso de que alguns lugares jamais voltarão a ser os mesmos. Entre 2010 e 2011, 11 corpos foram encontrados próximo a Gilgo Beach, na costa sul de Long Island, Nova York. A maioria pertencia a mulheres que trabalhavam como garotas de programa, e alguns crimes teriam acontecido ainda na década de 90. Por anos, a investigação ficou estagnada. Foi só em 2023 que a polícia conseguiu efetivar a prisão de um homem chamado Rex Hauerman, de 60 anos de idade, arquiteto e pai de 2 filhos. Ele foi conectado aos crimes por amostras de... Pai. Pai. Não é porque é um cara que vive sozinho, que não tem ninguém. É pai. Uma pessoa que tem filho. DNA, registros de celular e outras evidências encontradas em um de seus veículos. Após a prisão, Rex foi acusado formalmente pela morte de 4 mulheres e depois indiciado por outras 2, quando novas amostras de DNA o ligaram a outras vítimas. Os investigadores descobriram que o suspeito usava vários celulares descartáveis para realizar milhares de buscas perturbadoras sobre práticas criminosas que ele acabaria executando contra as vítimas. Enquanto realizavam buscas na sua casa, um extenso documento foi encontrado escondido no porão. Anotações com planejamentos explícitos dos assassinatos, incluindo checklists com etapas a serem seguidas antes, durante e depois dos crimes. Segundo os autos, Hauerman pode ter começado a matar em 1993 e não se sabe ainda a quantidade total de vítimas que ele pode ter feito nos 20 anos em que esteve livre. Se condenado, enfrentará múltiplas penas de prisão perpétua consecutivas. Durante a investigação, surgiu mais um detalhe perturbador. Em 2023, usuários localizaram no Google Street View uma imagem de Hauerman conversando com uma mulher não identificada perto de seu escritório 1 ano antes da prisão. Na imagem, ele parece usar a mesma camisa de uma entrevista no YouTube de 2022
em que falava sobre seu trabalho como arquiteto na Quinta Avenida. Um monstro completamente disfarçado de cidadão comum. Até o momento, não se sabe quem era a mulher e nem se poderia se tratar de uma vítima em potencial. Apesar de todas as evidências ligando Rex aos assassinatos, a defesa, representada pelo advogado Michael Brown, afirmou ao New York Post que a polícia prendeu o homem errado. As últimas informações do caso são de abril de 2025, quando Rex Heuermann permanecia preso aguardando seu julgamento. Apesar de ainda não haver uma data oficial, o promotor do caso afirma que ele agora enfrenta uma única acusação, incluindo 7 homicídios. Hoje ele é conhecido como o assassino de Long Island, o mesmo serial killer do documentário da Netflix, Desaparecidas, Caça ao Assassino de Long Island. Lixo! Me desculpe, eu tô alterado, porque é burro! Psicologicamente destruído, moralmente abalado e tecnicamente não existe.